Olá, bom dia, graça e paz sobre tua vida, saúde e prosperidade, assim como tua alma prospera. Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja, é interessante aqui que eles vão se espalhar, mas vai chegar um determinado momento que eles vão querer se fixar. O Senhor tinha dito: olha, se espalhem, frutifiquem, povoem a terra. Mas chega um determinado momento que eles querem engrandecer o nome deles. Amém? Então os descendentes de Noé caíram rapidamente no paganismo, de forma que o Senhor, ao ver aquilo ali, decidiu trazer vamos dizer assim, uma solução para que aqueles homens não construíssem, né, algo que fosse um memorial ao nome deles. Eles queriam engrandecer o nome deles e não o nome do Senhor. E toda religião pagã, toda religião, vamos dizer assim, falsa, ela sempre vai tentar engrandecer o nome do seu líder, ao invés de engrandecer o nome do Senhor. Nós precisamos entender isso, amém? O Senhor disse que iria nos abençoar, que iria nos multiplicar, mas nós precisamos entender que isso não é para o nosso próprio orgulho, amém? Toda graça de Deus e todo favor de Deus, se nós conquistarmos ou fizermos algumas coisas, nós precisamos entender que essa força, essa habilidade, essas palavras vêm do Senhor e devemos dar graças, devemos dar toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Amém? Nada de querer engrandecer o nosso nome, nada de querer que as pessoas gravitem ao nosso redor. Amém? Porque nós somos servos do Senhor. E quando fazemos aquilo que o Senhor nos ordena e nos capacita, toda a glória, todo o louvor deve ser dado a Ele, porque nada vem de nós mesmos. Amém? Simplesmente o Senhor nos unge, nos capacita e nós precisamos entender isso. Para quê? Para que não venhamos a criar algo que o Senhor não nos mandou fazer. Amém? A nos tornarmos, vamos dizer assim, adoradores de deuses falsos, ainda que sejam homens. Então é muito importante, nós precisamos reverenciar, respeitar, amém? Ter honra para com os homens, mas a adoração somente a Deus. Aleluia. Versículo 5. Então diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Amém? Então Deus reconhece que na unidade do povo, até para o mal, não existirá restrição. Eles vão cada vez mais e de mal a pior, e de mal a pior, matando, né? E destruindo, e cada um buscando mais adoração, cada um querendo ser maior do que o outro, cada um querendo ter um nome maior do que o outro, mais posses, mais poder, mais conquistas, e isso nós vamos ver ao longo da humanidade, amém? Então é interessante que diz que quando há esse tipo de unidade, nada é impossível, até mesmo para o mal. Então o Senhor diz no verso 7, Vinde, aqui já está ele, o Filho e o Espírito, amém, a Trindade, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Né? Então o Senhor desce, confunde as línguas, colocam línguas diferentes, eles não têm mais a mesma linguagem, e a partir do momento que eles não conseguem mais se comunicar, eles vão se juntando na linguagem específicas e vão sendo dispersos pelo Senhor. Né? Aqui não mostra como isso acontece, mas é interessante. Ao invés de construírem aquela torre, eles param aquela torre e eles são dispersos. Ficam ali alguns poucos, mas essa cidade chamada de Babel,
ela vai estar da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Inclusive, vamos dizer assim, o seu costume de querer engrandecer um nome para si mesmo e de ter o culto pagão, né? De desprezar os preceitos, as ordenanças, o mandamento do Senhor, se tornando um sistema anticristão, anticristo. Amém? Então, todos os conceitos, né, da Babilônia vem exatamente promover esse conceito anti-Deus, né? Um conceito anticristo, anticristão, o homem querendo engrandecer o seu nome, querendo ser, vamos dizer assim, reverenciado por outros homens. E aqui é interessante que o Senhor traz, né? Babel deriva-se do hebraico Balal, que significa misturado ou confuso. Mais tarde, os babilônicos interpretam Babel com o significado de o portão de Deus. Muitos estudiosos fazem conexão entre esta cidade e a Babilônia, que veio a tornar-se símbolo da última cidade maligna a perseguir o povo de Deus. Apocalipse 17 e 18. Nós encontramos aqui respostas às questões a respeito da multiplicação das línguas sobre a terra e sobre o aumento e a rápida expansão da raça humana na superfície da terra, no período após o dilúvio, desde o nascimento de Afaxade até a migração de Abraão. 9 gerações se passaram, num total de 365 anos. Amém? Então, vai se voltar aqui para os descendentes de Sem, que também está lá em 1 Crônicas, capítulo 1, do versículo 24 ao 27. O verso 10 diz, em Gênesis 11, são essas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Afaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Afaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhas e filhas. Amém? Então diz que ele tinha 100 anos, né? Quando gerou Afaxade, 2 anos depois do dilúvio. Amém? Então ele veio, vamos dizer assim, a gerar Afaxade 2 anos depois do dilúvio, com 100 anos. Então no dilúvio ele estava com 98, né? E diz que ele ainda viveu, né, 500 anos e gerou filhos e filhas. E é interessante, aqui vai falar a respeito da geração de Sem e vai chegar a Abraão. Abraão nasceu 5 gerações após o episódio de Babel. Ur é encontrada 3 vezes em Gênesis e é provável que ficasse ao sul do atual Iraque. Josué 24:2 afirma que Terá servia outros deuses. Amém? Terá, o pai de Abraão. Aleluia, é muito interessante isso. Então, nós vamos ver aqui no versículo 26. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. É interessante isso, né? Porque Naor já foi o pai de Terá. E Terá tem um filho e coloca o nome de Naor também. E eu quero destacar isso aqui para que você não se perca nas genealogias e não saiba identificar os personagens bíblicos. Às vezes tem o mesmo nome, mas se trata de uma pessoa diferente. Amém? Então, Terá teve 3 filhos. Dentre eles, Abrão, Naor e Arã. Certo? Então, nós vamos ver aqui, versículo 27, são estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Estão lembrados de Ló, sobrinho de Abraão? Aí diz, morreu Arã na terra do seu nascimento. Então, esse irmão de Abraão, ele morre na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Provavelmente, por causa disso, seu pai tenha ficado decepcionado, né? E ele vai sair daqui e vai habitar em uma outra cidade. Amém? Então diz aqui, vamos continuar lendo. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Então, geralmente, os pais morrem primeiro do que os filhos. Mas aqui aconteceu alguma coisa, que Arã morreu, seu pai estava vivo. Aí, versículo 29 diz, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Mical, filha de Arã. Então,
o tio vai casar com a sobrinha, certo? Então aqui há um casamento do tio com a sobrinha. Aí aqui, Sarai era estéril e não tinha filhos. Versículo 31. Tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles para Ur dos Caldeus. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã. Agora aqui já é uma cidade. Não é o Arã, certo? O filho já é uma cidade. Onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Então veja que isso aqui complica um pouquinho o entendimento. Mas agora com o vídeo ficou mais claro. E nós vamos compreender porque agora nós vamos ver Deus chamando Abrão e fazendo uma aliança com ele. E dele sairá os judeus, mas também dele sairá outros povos. Amém? Mas Deus faz uma promessa. Vocês lembram que Sarai era estéril? Deus vai manifestar na vida dela algo sobrenatural, vai mudar o nome de Abrão e a história está começando a ficar fascinante. Espero que vocês entendam, eu espero que vocês amem ler a Bíblia e comecem. Começa de Gênesis capítulo 1, vai até o capítulo 50, encerrando, volta e lê novamente, para que a gente possa ter entendimento desse princípio aqui. Amém? Lembrando que quem escreveu Gênesis foi Moisés. Louvado seja Deus. Guarda esse personagem também, porque nós vamos aprender muito sobre ele. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, em nome de Jesus.